O abacateiro é uma árvore natural da América Central. O seu fruto, o abacate, é bastante utilizado na culinária mexicana, sendo o principal ingrediente da guacamole. Aqui no Brasil, é mais consumido com açúcar e leite, mas hoje nós vamos falar das qualidades terapêuticas do fruto, e é o que você confere no nosso quadro Cura Verde. Olá, estamos voltando aqui com mais um quadro Cura Verde. E como é de praxe, a gente sempre traz uma planta medicinal muito conhecida dentro do nosso ambiente nacional. Hoje nós vamos falar aqui de uma planta medicinal que também é um alimento muito rico, muito conhecido no Brasil todo, que é o abacate. Primeiramente, a gente comenta sobre a origem do abacate. O abacate é originário da região da América Central, região da Guatemala, região do México. E a partir dessa região, ele ganhou a América do Sul. Então, é uma fruta que predomina praticamente em toda a América do Sul. E no Brasil, o abacate se aclimatou muito bem no Nordeste. E é uma fruta muito conhecida de todos os nordestinos, apesar de que o sul do Brasil, algumas espécies de abacate, especialmente aqueles abacates compridos, que se chama de abacate de pescoço, abacate manteiga, ele se deu muito bem no sul do Brasil, no clima mais frio. O abacate ele tem uma finalidade de uso bastante ampla. A gente pode utilizar desde as suas folhas, passando para o fruto e até a semente do abacate são muito bem empregadas. E como a gente emprega o abacate? Primeiramente, o abacate tem muito uso na culinária. Ele faz parte da composição de saladas, ele faz parte do próprio alimento. E o abacate é muito rico em ácidos graxos. Os ácidos graxos que o abacate apresenta, ele auxilia muito no processo de controle do nosso colesterol. Por serem ácidos graxos muito finos, eles ajudam a controlar, a fazer uma mediação entre o mau colesterol. Portanto, o uso do abacate, apesar dele ser muito calórico, poderia até facilitar o ganho de peso. Ele ajuda a controlar também o colesterol pela existência dos seus óleos bastante ricos. Também nós vamos encontrar a indicação da folha. A folha do abacateiro tem múltiplas indicações, desde a indicação antimicrobiana, também para reduzir colesterol, mas a grande indicação da folha do abacateiro é como um diurético muito potente. E até a semente do abacate também, que tem indicação por ter muitas mucilagens, ajuda muito também, e óleos ajuda muito nesse controle das gorduras corporais. Portanto, do abacate praticamente nada nós vamos perder. Podemos utilizar a folha, podemos utilizar a polpa do fruto e também podemos utilizar as suas sementes. Especificamente, uma das indicações bastante promissoras que o abacate apresenta é nas dores articulares, é nas osteoartrites. A presença desses óleos, desses esteroides que o abacate apresenta, ele melhora muito o metabolismo do cálcio no organismo. E algumas pesquisas demonstram que esses esteroides passam a ter uma finalidade muito parecida com a vitamina D. Portanto, é interessante que uma planta que se aclimatou muito bem no Brasil, em especial no Nordeste, e no local que tem muito sol, nos parece que esses componentes do abacate têm uma relação também com a presença do sol, porque a vitamina D também ela passa a ter o seu efeito pronunciado na presença da luz solar. Como eu comentei anteriormente, a folha tem a grande indicação como diurético. A sugestão é da gente utilizar o correspondente a 20 gramas das folhas do abacateiro, que vai corresponder a mais ou menos 2 até 3 folhas do abacateiro, mais ou menos 3 folhas. Folhas essas que devem ser rasgadas em pedaços pequenos, devem ser reduzidas em tamanhos pequenos. Pode se cortar com a tesoura, pode cortar com a faca, pode até rasgar com a mão. E essas folhas picadas pode ser feita uma infusão. A infusão é quando a gente coloca a parte da folha junto da água quente, abafa, espera esfriar, coa e a gente toma. Ou então feita por decocção. Coloca para ferver numa panelinha durante 8 a 10 minutos,
Espere esfriar, coa e pode ser tomado. Utiliza-se, portanto, o correspondente a 20 gramas de folha por litro de água. E pode ser tomado uma xícara de 150 ml, em torno de 2 até 3 vezes ao dia. Essa quantidade que eu sugeri, ela é perfeitamente segura, é 100% segura. Outras quantidades mais concentradas já não é tanto assim, porque pode trazer alguma irritação gástrica. E a sugestão também é de que as gestantes não utilizem as folhas do abacateiro como diurético. Portanto, como diurético, a folha do abacate tem excelente indicação. Já que a indicação é como diurético, já que vai haver diurese, possibilita muito a redução da pressão arterial. Então, a folha do abacateiro, por ser diurético, por tabela, a gente dá a sua indicação como um redutor da pressão arterial. Aquelas pessoas que já usam o seu medicamento da hipertensão arterial poderão potencializar a ação desse medicamento, utilizando, portanto, o chá das folhas do abacateiro. Outras formas de uso que a gente encontra também é para estímulo imunológico. Tanto a polpa do abacateiro quanto as suas folhas apresentam muitos flavonoides. Essa cor amarelinha aqui indica a presença desses flavonoides, especialmente quercetina, por exemplo, que esses flavonoides vão melhorar muito a ação imunológica, portanto, para desenvolvimento da ação imunológica, o abacate também é interessante. Outra situação também que o abacateiro é bem indicado é quanto ao óleo do abacate na indústria cosmética. O óleo do abacate é um óleo muito fino e ele aplicado na pele ajuda a controlar a celulite, ele melhora a hidratação da pele, portanto, alguns cremes, algumas loções cremosas contêm o óleo de abacate e vai melhorar muito o desempenho da pele. Veja então que o abacate é uma planta bastante completa. Ela é um alimento riquíssimo, rica em vitaminas do complexo B, rica em vitamina C, altamente rico em tocoferóis, que é a vitamina E, e que nós podemos utilizar a polpa do fruto, podemos utilizar a folha e podemos utilizar a semente. Se você for utilizar a semente, basta lavar a semente para sair esse material viscoso que a semente tem, pode passar essa semente num ralador de queijo, aquele ralador que a gente tem em casa de ralar queijo, essas raspas que saem, pode-se fazer um chá e daqui também nós podemos ter os efeitos que o abacateiro tanto nos proporciona. Veja então que é uma planta bastante completa, bastante rica e que nós tivemos oportunidade de falar aqui no nosso quadro Cura Verde. Eu sou o professor Edivaldo Micali e espero encontrá-los no próximo programa.